Olá, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso Papo de Terapia, 37º episódio. É um episódio mais que especial, porque hoje nosso convidado, eu não estou aqui sozinho, embora pareça, né? Porque o nosso convidado é justamente Diogo Cajati. Bem-vindo, Eu Diogo. estou aqui do outro lado hoje. Mudei de lado. E eu falei que eu detesto aqui desse lado sozinho. Enfim. E aqui também agora eu sei como é que é para vocês convidados estarem aqui. Vamos apresentar o Diogo, para quem não conhece. Daí o Diogo Cajati, ele é administrador, né? E ele também é terapeuta. E também é co-criador aqui do Papo de Terapia junto comigo. Mas agora ele está com um projeto que é dele, que acabou de nascer, que é o tema de hoje, que é o Trama. Exatamente. Viemos hoje aí para falar um pouquinho dessa empresa que vem, né? Ela tem tudo a ver com o Papo de Terapia, tem tudo a ver com o que a gente faz aqui, né? E foi a partir disso que ela foi surgindo também, né? Então, agora que ela saiu do papel, tá entrando no ar aí, eu resolvi trazer essa super novidade por aqui também, para a gente conversar um pouco sobre a trama, falar o que que é, né? O que que a gente pode E é um ajudar. projeto lindo, já de antemão. É muito bonito mesmo e tem tudo a ver com você, com o que eu te conheço. Então fica até o final, sabe? A gente vai falar sobre a trama, sobre várias outras coisas aqui também. Não deixe de se inscrever no canal agora de uma vez, de curtir este vídeo, né? E se algo fizer sentido aí, já comece a mandar a trama pro mundo aí, que é bem legal, né? Jogo da onde saiu a trama? Pois é. Amei esse nome. É o nome, inclusive, a gente meio que decidiu junto, né? A gente. A Chamei de gente. teia, né, outro dia. É, A teia, a não, é gente trama. tava já pensando em algumas coisas para fazer de diferente. A gente sempre tá, né, Ed? A gente sempre tá Sempre fazendo algo pensando diferente, né? que qual que vai ser a próxima coisa que nós vamos Próxima criar, que a gente loucura. vai inventar. E a gente sempre topa uma loucura mesmo. Sim. Então, nós somos muito criadores, né? Eu acho que todo mundo que trabalha nessa área acaba tendo que ser, né? A gente tem que estar sempre inovando. O mercado é algo muito dinâmico. A gente está sempre pensando em coisas novas. A gente que gosta muito de grupo, e tudo a gente Sim. está sempre criando, Criar é né? algo tão interessante porque a gente não fica preso. Não é questão de, para mim, por exemplo, né, que eu percebo pra gente. Não é uma questão de, tipo assim, nossa, eu tenho que estar sempre entregando demandas. Não, Assim, é algo que tem a ver com a gente, com o que a gente está vivendo no é, momento, né? Igual o papo de terapia a gente faz, a gente adora fazer. Enquanto tiver sentido, a gente vai estar sim. fazendo, e com certeza depois vai ser outra coisa, né? E assim vai. E o mais importante disso, né? A gente está sempre. Vem algo que aparece, a gente percebe, peraí, se a gente fizer algo que pode ajudar nisso aqui, né? Eu acho que sempre vem desse lugar mesmo, assim, de algo que a gente possa fazer para que ajude as pessoas mesmo, né? Que é a ideia do papo de terapia também é essa, né? Contribuir, né? É como que a gente pode contribuir para o Como é que outro, a né? trama vai Pois contribuir? é, mas Estamos então, curiosos, estamos curiosos. é, falar da trama, né, me remete muito na minha história mesmo. E aí a gente falando, a gente que veio da sistêmica, né, a gente trabalha com a sistêmica, a gente sempre fala na sistêmica que as coisas não acontecem simplesmente por acaso, né? E a trama vem desse lugar mesmo, assim. Eu vejo agora a minha história, assim, tudo que eu passei, né? Meu começo profissional lá, né? Meu começo na formação, comecei a fazer uma formação de engenharia. Depois da engenharia eu fui para administração, até virar terapeuta, né? Assim, foi um processo. E hoje eu vejo que eu uso um pouquinho de cada coisa, Sim. né? E a trama vem muito desse lugar da administração, né? O que que eu percebi? Já tem aí 10 anos que eu estou como terapeuta, e durante esses 10 anos, eu sempre em contato com muitos outros terapeutas, ouvindo as queixas desses outros terapeutas, né? Era um lugar que até me deixava um pouco desconfortável. É interessante perceber isso, que eu lembro uma vez que a gente estava lá em Santos, né? A gente fez nossa formação lá, a gente tinha os nossos encontros de terapeutas lá também, e a gente conversando mesmo é, sobre coisas do dia a dia, sobre as dificuldades de ser terapeuta e tal. Lá foi a primeira vez que eu percebi isso, talvez, assim, de como as pessoas tinham dificuldade na parte administrativa. E naquele momento o que me veio, que é o mais doido, eu me senti como um peixe fora d'água daquele ambiente, sabe? Não foi algo assim que eu falei assim, olha, eu posso ajudar essas pessoas. Eu falei assim, nossa, eu não sou assim. Né? Talvez eu não tenha que ser terapeuta. Me levou para um outro Porque lugar. todo terapeuta tem dificuldade na área administrativa. Não diria Que todos, você, mas a mas grande naquela parte. hora você percebeu isso, tipo assim, para ser terapeuta, eu não,
Não Algo posso que ter é tão fácil habilidades. para mim, Sim, né? Eu tenho que estar no habilidade mesmo patamar que todo financeira. mundo, assim, meio É, perdido. é exatamente muito doido isso, Para né? pertencer a Porque essa classe de terapeutas, eu não preciso entender muito de administração, mas eu entendo, e aí, né? exatamente, tem facilidade com dinheiro, que o povo fala assim, nossa, mas e aí, como é que a gente vai gerir o dinheiro pra gente? Isso é tão simples pra mim, na minha cabeça, né? Assim, era algo simples, que acabou me afastando um pouco desse lugar. Eu me senti mais não pertencendo do que como pensar em algo que eu possa ajudar as pessoas, né? Naquele momento lá, isso há 10 anos atrás, né? E isso veio acontecendo, né? Não só com terapeutas, como outros profissionais da área de saúde, né? De forma geral mesmo, né? Eu fui percebendo, eles foram conversando comigo, né? A gente tem muito amigo, muito conhecido dessa área, né? Aqui no Papo de Terapia, a gente Sim, muitos amigos já vieram aqui. tá sempre trazendo pessoas dessa área da saúde também, que vão falando dessas coisas. E eu fui percebendo que, assim, era uma dificuldade, não, não era, é uma dificuldade geral, é, e que eu poderia fazer algo com isso. Né? Eu falei assim, gente, por que não ajudar essas pessoas, né? E desde então eu tenho pensado nisso de formas, né? A gente chegou a reunir, a trama não nasce comigo sozinha, né? A trama, primeiro eu tive uma ideia, é, eu falei dessa ideia com a Isa falou assim, nossa, que ideia legal, Ela começou a pensar em outras coisas também, a gente falou com o Ed, aí o Ed falou assim, nossa, que ideia legal, e a gente foi criando um tanto de coisa, foi daí que surgiu o nome Trama, inclusive, a gente reunindo nós três, a gente conversando sobre algo, crescendo algo, né, criando algo, bolando algo. Esse algo nasceu, a trama nasceu ali, e depois a gente começou, não, mas peraí, a gente acha que a gente está querendo abraçar o mundo demais nisso aqui. Vamos começar a tirar. Né? E aí foi para esse segundo. Primeiro a gente abraçou tudo, depois começou a tirar algumas coisinhas. E o que ficou foi você. Acabou ficando eu. Porque tudo que a trama oferece é o que você faz. Sim, Né? Muito bem, né? e aí ela veio, a trama, a gente foi moldando, né? Aí o Ed saiu, eu falei assim, não, peraí, acho que isso tem que ser algo meu mesmo, né? E aí foi essa parte que foi da onde nasceu a trama, né? Então a trama, ela nasce no sentido de tirar essas dores desses profissionais da área de saúde, assim, e o que são essas dores, né? É uma parte que para ele é chata, que para ele não tem uma habilidade, né? É focar na habilidade, né? O que a formação do Ed traz para ele, né? Ele não tá ali para aprender a mexer com nota fiscal, com fazer cobranças, Risos. né? Assim, então a trama, ela vem nesse sentido, ela vem muito mais nesse sentido de vamos focar no que você sabe que você é bom e vamos arrumar alguém que seja bom nessa outra área que possa ajudar e auxiliar em toda essa pegada, né? Então a trama, ela vem com esse intuito, esse é o intuito da trama, é trazer uma solução, trazer menos dor de cabeça para o profissional da área de saúde, né? Facilitar a vida dele para ele liberar tempo de agenda mesmo, porque é algo que demanda tempo, né? Principalmente quando a gente faz algo que a gente não tem habilidade, a gente gasta mais tempo do que alguém que tem uma facilidade, né? Igual, usando esse exemplo, né, que eu falei aqui da nota fiscal, né? Ele vai me expor, tenho certeza. Vou expor o Ed com certeza, porque é algo que o Ed sempre falou comigo, nossa, tanto que é difícil para ele sentar e ficar lá. Não é que é difícil, né, gente? Mas eu não gosto Não, muito. difícil nesse sentido, difícil não é a tarefa, É. difícil é o fazer Toda a mesmo, minha né? história com outras É, casas. Enfim, sim, então não é a dificuldade cognitiva, cognitiva. não é sobre isso, né? É reservar um tempo na agenda para sentar, para fazer isso, né? E aí eu tô lá com meus clientes, meus E eu percebo pacientes. muito também que a gente acaba procrastinando aquilo que a gente não gosta muito. E se cobra Sim, muito por não estar fazendo, né? uhum, Eu sinto isso, tipo assim, notas com fiscais. certeza. Preciso emiti-las, né? Então, mas eu não quero fazer isso. Uhum. Aí É algo que te tudo gasta fica uma mais energia muito urgente do maior, que né? isso, né? Sim. Aí de repente tem que fazer de última hora, né? Então, eu acho que talvez para quem é terapeuta está assistindo a gente, para quem não é também, né? Começar a perceber que tem algumas coisas que a gente procrastina Sim. justamente porque a gente não acredita que aquilo é necessário fazer, Uhum. mas eu podia estar gastando minha energia com Sim. outras coisas. Na verdade, eu quero estar Sim. gastando a minha energia ou investindo minha energia em outras coisas. Sim, é o que a gente coloca de valor no nosso serviço, né? Não é isso que vai gerar valor para o meu serviço, né? Apesar de ser uma coisa necessária, Sim.
mas não é o que gera valor, né? O que eu posso ajudar, né? O que eu posso fazer para o mundo não é isso, né? Eu posso ajudar fazendo muitas outras coisas aqui e esse negócio só me atrapalha. Então, assim, se eu tivesse um tempo maior para fazer o que eu realmente quero, se eu não preciso preocupar com esse outro lado, a gente pode focar, né? Então, a trama vem muito nisso, assim, né? Tanto que o slogan da trama é deixa a burocracia com a gente, foca no que realmente importa, né? Então, assim, seus pacientes, né? Então, foca no que você está querendo fazer, não, foca no seu trabalho e deixa essa parte chata com a gente, né? E tem essa cultura de que a gente como é autônomo, né, muitos Sim, terapeutas e tudo, fala assim, tudo depende de mim, eu tenho que né? fazer Eu tudo. preciso fazer tudo. Por Sim. quê? Porque todo mundo faz, Uhum. né? E às vezes todo mundo não tá bem para É, fazer isso ou não quer, né? Enfim, é. ou poderia estar em um outro, investindo essa energia em outra coisa. São dois pontos aí, né, Ed, pelo que você fala, assim, que eu percebo que acontece. Primeiro é uma questão financeira mesmo. Quando a gente começa, é, a gente não tem Não dá para dinheiro. ter equipe, não. Não dá. Eu não posso ter um Eu tinha a Carol, secretário. você lembra? Ela era ótima. Como é que é? Saudades, Carol. Beijo pra você. Verdade. Aliás, Lembro procura uma dela. nova Carol. Você inscreveu. Mentira, agora eu tenho a trama. Vai lá. Com certeza. A gente serve de Carol, serve de Diogo, serve de qualquer outro nome aí que vier. Né? Mas é isso, eu tenho uma necessidade de ter um secretário, eu tenho a necessidade de ter um gestor financeiro, eu tenho uma necessidade. Se a gente for olhar, se fosse fácil assim, seria muito mais tranquilo, né? Eu pego cada pessoa para resolver um problema da minha vida aqui, alguém para cuidar da casa, né? Assim, a gente abrindo mais sobre isso aí, né? É, só que não dá, né? Primeiro vem essa questão financeira. Então a gente é obrigado a aprender a fazer aquilo. E o que a gente não percebe é que depois que a gente é obrigado, a gente começa a ter uma clientela melhor, a gente começa a ter algo, é que eu posso tirar isso agora, né? A gente está tão acostumado com aquilo lá que a gente fica sobrecarregado de um tanto de tarefa que a gente aprendeu a fazer na marra e que falam que tem que fazer, né? Eu acho que isso é muito importante perceber também que isso virou uma coisa que tem que fazer. Não, você tem que fazer isso, né? Não pode ser outra pessoa, né? Eu percebi que é muito cultural mesmo, né? A gente não tem. Mas quem tá começando, né, não tem Sim, essa capacidade ainda de. Eu preciso só de trabalhar e se sobreviver mesmo, né? Com pouco, sim, sim. né? Que tem, assim, quando tá começando, os mesmos clientes, né? Depois aumenta. E quando você vê, você tá imerso em tarefas, em coisas, às vezes que fica mais centrais em alguns dias do que Você tem atendimento. que reservar um tempo na sua agenda, né? Que seja semanal, que seja Sim. mensal. Em algum momento você vai ter que olhar para aquilo ali, né? Olhar para esse tanto de coisa. Então a trama nasceu muito desse lugar mesmo, dessa é, desafogar o profissional da saúde, né? Tirar um pezinho das costas. Estão todos agora se perguntando neste momento, com certeza, né? Diogo, o que a Tron vai fazer por mim? Exatamente. Então a trama ela vem com a gente chama de três planos, né? São três áreas que ela vai poder ajudar. A primeira é essa parte administrativa, né? Então, assim, o plano administrativo ele entra com emissão de nota fiscal, gestão de agenda, que é outra coisa também que é um super complicado, né? Assim, eu vejo muita gente falando, nossa, quem não tem é, paciente que desmarca, né? E em cima da hora e que quer remarcar, e aí começa aquela confusão de agenda, eu tenho que encaixar ele aqui, deixa eu ver se essa outra pessoa pode sair daqui e vir para cá, e aquela briga de agenda, não sei o quê. Então, a trama vem para solucionar isso também, né? Ela vem com essa parte de gerir a agenda. O que é essa gestão da agenda? É a marcação, inicialmente, quando começa um atendimento lá, né? Qual que vai ser o horário daquela pessoa, se é uma coisa recorrente ou não, né? Ou seja, colocar ela na agenda ali desse profissional. A remarcação, caso seja necessário, né? E aí é definido junto com o profissional, né? Como é que funciona essa questão da remarcação, se tem um prazo para ser cobrado ou não, né? Até 48 horas a pessoa não paga nada, ou até 24 horas, ou enfim, né? Cada um continua com o seu modelo, né? A trama não traz o modelo para a pessoa, né? Ela pode até sugerir, mas
A Sim. trama, ela se adapta ao modelo que a pessoa já E é a utiliza. realidade, né? Essa pessoa tem Sim, dificuldade justamente de até de comunicar no WhatsApp com o cliente. sim. É, e tempo mesmo, né? Ela não vai ter, assim, às vezes ela tá atendendo, o outro tá lá querendo remarcar e ela não vai ter tempo para mexer com aquilo lá. Tá com a agenda cheia, não vai poder ficar gastando tempo com isso, né? Ela tá cheia de paciente já. Então a trama ela vem nesse sentido, ela faz toda essa gestão de agenda, né? E só te avisa, né? Não chega num dia antes e vai saber, ó, de amanhã você tem esse horário e essa pessoa em tal horário, né? Você já recebe algo que já tá definido ali. Você não precisa ficar se preocupando tanto com isso, mas, né, de ficar remanejando as pessoas, organizando a agenda. É claro que cada um da forma que a agenda for determinada, né? Assim, eu não atendo à tarde, não é que a trama vai colocar alguém à tarde lá, né? Assim, dentro dos horários pré-definidos que tem, vai fazendo essa gestão de agenda. E outra coisa interessante também é a questão de cobrança, Sim, né? Que acho que é uma das maiores dificuldades, muitas vezes, é chegar num valor sim. a ser cobrado, Uhum. né? Tipo assim, as pessoas não têm noção nem do que ela gasta, Com né? certeza. Ou do que ela já gastou para chegar na formação dela, Uhum. né? Não valoriza, né? Quanto vale o tempo dela ou a hora. Então, geralmente, o que eu percebo muitos terapeutas, eles estão se balizando o valor pelo valor do mercado. Sim, Que geralmente ele é só uma base que a uma gente tem que ter, uma referência. referência. É. Mas acaba falando assim, eu não posso porque, nossa, fulano cobra tanto, Uhum. né? E você lembra na época do Tuco da Constelação, Sim. né? Que eu falei com você nessa época, eu falei, gente, é muito engraçado. Eu não me acho digno De de cobrar mais que ele. cobrar o mesmo tanto que o meu É, professor, sim. sabe? Né? E o Tuco não aumentava a constelação, entendeu? Então, assim, não, você aumente para que eu aumente também. Porque você veio primeiro. Sim. Eu aumento depois, É, né? Mas eu já sentia um valor no trabalho, né? Que ele não estava colocando sim. ainda. E eu falava assim, gente, como é que eu vou fazer? E é muito Ficava difícil mesmo. travado nesse lado, assim, Travado né? nisso, nesse lugar. Porque a gente tem isso mesmo, né? Assim, a gente pega uma referência e segue. Muitas vezes fazendo isso, não. Eu tenho uma pessoa que eu tenho como referência profissional, então eu vou cobrar um pouco menos que ela, né? Porque eu não estou naquele patamar. Mas será que precisa mesmo, né? Então entender primeiro sobre, Sua formação, o tipo de sim, cliente que você tem, né? Essas coisas todas. o seu foco em quê, né? O que você está oferecendo ali? O que aquilo ali vale? Né? O quanto que você investiu mesmo para oferecer aquilo? Né? Qual que é a mudança que você traz para a vida da pessoa? Né? Isso tudo tem que ser considerado. Né? Não é só um valor chutado lá, é o valor de mercado que é R$ 100, R$ 200, R$ 300 a hora e pronto. Não, vamos olhar o que é esse Qual é o valor seu? Eu mesmo. falo que quando a gente encontra o valor da gente, caminhos se abrem, Sim. sabe? E- Porque você parte desse lugar que você está sendo valorizado por aquilo que você faz, uhum. né? Então, ou seja, essa importância que o valor interno tem pra gente é muito importante, né? E é doido isso, né, Ed? Porque, assim, quando a gente coloca o valor que é o que realmente a gente entrega, né? Como é que aparece muito mais gente, né? Quando a gente está cobrando menos, aparece menos. E quando a gente está cobrando acima também, aparece menos também, né? Muito doido, assim. É o valor justo, É o valor é o justo. valor Porque, que a troca vai ser justa. isso, porque falando desse sistema que é isso, né? É o que eu tô dando, o que eu tô recebendo aqui, né? Então, assim, isso tem que ser equilibrado. Né? Eu não posso dar de mais e receber de menos também. Como eu não posso dar de menos e querer receber de mais. Né? Então, é achar esse equilíbrio, né? Então, isso vem muito da, da sistêmica, muito disso, né? De buscar esse equilíbrio entre dar e receber. O que eu dou e o que eu recebo aqui? E quem procurar a Né? trama vai ter esse trabalho seu também incluído. Tem, com certeza. A gente faz não só isso, né? Quando a gente pega Sim. essa parte da cobrança, vem um outro lado também que eu sempre ouvi todo mundo falar, e aí vem de uma formação que eu tenho de antes, que eu já trabalhei com isso, que é de cobrar o cliente. Né? Assim, o cliente atrasou, e aí, o que eu faço? Nossa, que saco, né? Assim, cobrar a pessoa, né? Ai, que sem graça que eu fico, não sei o quê. E aí a gente acaba protelando. Quantas pessoas eu vejo e falo assim, nossa, eu nem sei quantas pessoas me devem mais. Né? Tá lá com
para receber lá um valor super alto e simplesmente não cobra porque fica sem graça, porque fica sem jeito. Ah, a pessoa tá, né? Talvez a pessoa está em processo terapêutico lá, falando da dificuldade dela financeira, como é que eu vou cobrar ela? Sim. Se eu sei que ela está em dificuldade, mas peraí, vamos separar as coisas, né? Vamos entender. E às vezes, dentro do mundo dos adultos, eu gosto muito de falar isso, Sim, né? O mundo adulto, ele não é um mundo que pede nem exige. É um mundo de negociações, sim. né? Então, quando a gente entra dentro de... Até para trazer o cliente mesmo para esse mundo adulto, é que ele possa Uhum. negociar de um outro lugar, né? É, Chegar e falar assim, nossa, eu não posso fazer isso. Tá, mas como é que vai ser? sim, Né? Tudo é negociável, sim. né? Desde que esteja alguém ali mediando isso também. É, e desde que as condições sejam, atenda as duas pessoas, né? Sim. Que a questão da negociação é isso. Eu tô aqui no que eu quero, o Ed tá aqui no que ele quer. A gente tem que achar o ponto em comum. Se não tiver ponto em comum, não tem negócio, Não né? é. Então, assim, Não tem, aí não tem vínculo, né? Não não tem tem. Até como. estraga mesmo Sim, isso. acaba estragando qualquer outro. Nesse vínculo terapêutico, por exemplo, acaba estragando o vínculo, né? Porque você vai atender aquela pessoa, já fica, nossa, vou atender aquela pessoa que não me paga e eu podia estar atendendo outra pessoa e o valor que eu cobro para ela já é o mais barato, esse mesmo ela não me paga. A gente começa a criar um tanto de coisa que vai dificultando mesmo e isso vai dificultando o vínculo, né? Então, a trama ela vem nesse sentido também, de fazer essa gestão de cobrança, né? O que vem nessa gestão de cobrança? Vem essa cobrança automatizada do cliente, né? Do que é. Ah, eu cobro R$ 300 para fazer tal coisa e ele me paga um dia antes da sessão. Beleza, então um dia antes da sessão a trama vai fazer essa cobrança, né? Ah, é um cliente recorrente, ele faz 4 sessões no mês, ele me paga uma vez por mês R$ 1.000 Dia 10. no dia 10. Então essa cobrança vai acontecer no dia 10. Então, assim, né? Tudo vai sendo E as entendido e vai sendo negociações adaptado. que forem necessárias, a trama vai fazer. Exatamente. E oferecer outras oportunidades de pagamento também, né? Facilitar os pagamentos, que é um outro problema também que a pessoa sempre, né? Que todo mundo sempre falou comigo, eu sempre fui ouvindo isso ao longo do tempo, que nossa, ter uma maquininha de cartão de crédito é muito difícil, por exemplo. Né? Porque tem o custo da maquininha, você tem que ficar pagando aquilo lá todo mês, né? E aí, às vezes, a pessoa vira e fala assim, ah, eu posso te pagar no crédito? Não, só no Pix, né? Assim, então, a Trama, ela oferece uma gama também de soluções nesse sentido, né? A pessoa pode pagar além do Pix, que é o comum, né? Pode pagar em boleto bancário, pode pagar com cartão de crédito, ela pode conseguir dividir. Nossa, estou apertado agora, eu consigo prolongar esse pagamento um pouco mais de tempo aí, né? Então isso pode ser dividido, né? Ela traz essas soluções para facilitar mesmo, que é exatamente isso. É encontrar essa interseção aqui que seja bom para os dois lados, né? Sem que você precise ficar tão envolvido com isso, você vai focar no seu atendimento, né? Você já tem as condições lá que são pré-determinadas, o resto é com a trama. Né? Então, assim, a trama ela vem para ajudar nisso aí. A pessoa atrasa, você não vai precisar ficar ligando, cobrando, mandando. Outra coisa que eu vejo que super acontece é a agenda de marcar quem pagou, quem não pagou, né? Quem tem principalmente é, paciente recorrente, né? De todo mês, aí tem que ficar anotando lá, esse mês ele me pagou, nossa, mas no mês passado ele não me pagou ainda, então ele me pagou agora, mas na verdade é referente ao mês. E começa a virar aquela confusão, né? Então, facilita isso também, né? Você já tem uma gestão mais simples de quem está devendo, quanto você tem a receber, né? Muitas vezes o povo nem sabe quanto que eu tenho para receber, não faço ideia. Eu sei que tem um povo que me deve aqui, um povo que já me pagou, que eu já não sei mais se pagou para frente, se não pagou. Simplificar tudo isso, entregar só um relatório. Olha, você tem a receber isso, você tem já recebido isso, as pessoas que estão te devendo são essa aqui, que já tem a programação de pagamento, vai facilitando todo esse lado, né? A gente só precisa olhar, não precisa ficar lutando com aquilo ali, né? Então, tem esse lado também para facilitar. E tem mais um outro ponto nessa gestão de cobrança, que é conseguir é, dimensionar o que você precisa ali para o mês, durante o mês, é, do seu pagamento também, né? Organizar o que você vai receber e como que você vai pagar, né? Porque a gente tem as nossas Sim. despesas também, que não tem como correr, né? Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar o condomínio, eu tenho que pagar a água, luz, telefone, não sei o quê, não sei o quê.
Isso tudo vence no dia tal. E meus pacientes estão me pagando aqui ao longo desse mês inteiro. Como é que eu faço para organizar isso também? Né? A trama ela oferece isso também. Do tipo, o que a gente precisa, né? Vamos supor um exemplo aqui de alguém que, sei lá, se ela for pegar do mês inteiro, ela recebe 10 mil de atendimento, né? Falando em números fáceis assim. Mas as contas dela, até o dia 5, ela tem que pagar 8 mil de conta. E aí? Não entrou ainda, né? Não entrou ainda, né? Porque ela tem gente que paga dia 15, dia 20, fora os que fala que vai pagar no dia 10 e paga no dia 11, né? Você tem uma conta vencendo no dia 10, a pessoa fala que vai te pagar no dia 10. Chega no dia 10, você já está super ansioso. Nossa, se a pessoa não me pagar, não tem de onde tirar esse dinheiro. Sim. Né? E aí, o que eu faço? E aí começa a gerar aquela angústia, aquela ansiedade, tudo. Então a trama ela vem com essa solução também, que é de organizar esse fluxo de caixa. Né? Vamos ver o que a gente tem para receber, vamos ver esses pagamentos que a gente precisa fazer. Então, quanto que eu preciso aqui no dia 5? Né? No dia 5, no dia 10, no dia 15, no dia que for lá. Aqui eu preciso de 10 mil. Beleza, vamos ver o que a gente recebe aqui, o que vai faltar. Tá faltando 5 mil que eu vou receber ao longo do mês. Beleza, a trama antecipa esse valor, você vai lá, paga suas contas direitinho e ela vai fazendo essa gestão desse pagamento para frente. Né? Te alivia isso aí também. Né? Que agora eu posso viver meu mês, né? Minhas contas estão pagas, posso pensar para frente, né? Que eu acho que todo brasileiro começa desse lugar aí todo mês, né? Primeiro vamos pagar as contas, depois vamos ver o que sobra. Sim. Né? Então, assim, a gente ter o para pagar a conta já ajuda muito, né? Já tira um peso das costas, já tira toda essa ansiedade que vai gerando. E se aquele paciente me pagar, se todo mundo resolvendo me pagar agora, me pagar amanhã, ferrou. Né? Porque aí vem juros, vem um tanto de cobrança que a gente acaba tendo que pagar e que a gente nem percebe que isso está saindo do nosso atendimento, né? Então, assim, Sim. esse valor não está justo em relação a isso. E algo interessante que você está trazendo aí, que eu tenho quase certeza, conhecendo, né, muitos terapeutas, assim, que muita gente fica desconfortável quando fala em administrar. Sim. Palavras como cobrança, pagamento, emissão de nota, organização financeira. Não é todo São mundo que, coisas não é todo mundo chatas, que né? tem esse traquejo, né? É, Você, no caso, você tem mais, assim, sim, tudo, mais do que eu. Bem mais. Mas eu percebo que tem um distanciamento, às vezes, de um desconforto, né? sim. Então você tá desconfortável nesse papo aqui, tipo assim, nossa, ai, nossa, Diogo, não, isso não. Procura o jogo para conversar, né, Diogo, pelo menos, né? Já vai. É para entender, é porque a ideia é exatamente tirar esse desconforto, E né? tornar isso personalizado, isso eu queria dizer, né? Com certeza. Porque é sobre Sim, algo que vai ser individual, né? Que sim. geralmente o autônomo, ele tá individualmente, Uhum. né? Atuando aí. Então ele vai ter um planejamento, a mentoria, quais os nomes que a turma vai dar para isso? Então, aí tem esse terceiro ponto que seria essa gestão financeira mesmo, né? Que é um aconselhamento financeiro, né? Que é uma consultoria financeira. Que é também entrar por esse outro lado. Que é, primeiro, beleza, paguei as contas, gerei minhas notas, fiz tudo. Burocraticamente eu estou tudo certinho. Né? Assim, consegui organizar minha agenda, é, os pacientes estão lá com suas datas de pagamento, estão pagando certinho. E aí, o que eu faço a partir disso, né? Hum, Que é mais um ponto que a trama entra, que é o para frente, né? Assim, começar a organizar a vida financeira mesmo, no sentido de quais são meus planos financeiros que eu tenho, né? O que eu quero fazer, o que eu planejo realizar. E isso falando de coisa grande e de coisa pequena mesmo, né? De uma coisa grande do tipo comprar um apartamento, né? Ou de uma coisa pequena do tipo trocar de celular, fazer uma viagem. Tudo isso a gente precisa planejar. Né? Tudo isso a gente precisa de se organizar para aquilo. Né? Uma emergência, se acontecer uma emergência, como é que a gente vai fazer? Então, a Trama ela tem essa assessoria financeira também, que é para organizar isso tudo. Vamos pegar o plano, o que você quer fazer? Beleza, eu quero aposentar. Né? Esse é um plano grande que quem não quer aposentar, né? Se a gente puder ser para amanhã. vale tudo. É, e até para a gente entender isso, né? Primeiro entender assim que a gente está
tão envolto no trabalho, tão nesse negócio de pagar as contas, fazer o que eu quero, não sei o que a gente não faz nem ideia de quando a Nem gente pode pensa sobre aposentar. isso. É, não pense Palavras como aposentadoria, investimento, sim, que mais? Para alguns até férias mesmo, né? Viagem, essas coisas assim. É é tipo. um lazer, né? Um luxo, um lazer, não, sai de tudo, assim, porque não consegue se organizar, Eu percebo que às né? vezes essa falta de organização, eu falo pela minha história mesmo, sabe? Sim. É de olhar para a vida financeira e virar e falar assim: se eu ficar olhando demais para cá, eu vou ficar muito preocupado. Uhum. Deixa eu ir fazendo as coisas, O universo né? vai entregando aqui, o Já universo. fui desse também. Só emanar amor, luz e Isso. os meus clientes vêm até Não, mim. vou fazer minha parte. E o Estou universo faz a disponível. dele. Minha parte é acordar de manhã, apenas e viver, né? E tem. O mundo adulto é um mundo burocrático mesmo e de organização, e exige a gente isso, né? Eu falo que quando a gente quer olhar para as coisas de uma forma muito infantil ainda, Uhum. ou pelo olhar da criança, né? Criança não trabalha, a Sim. sua criança interna, ela não vai querer organizar a planilha, Não, não vai. sabe? Ela não vai querer cobrar a pessoa, você tem dificuldade de falar, ela não tem nem traquejo social para isso, Uhum. né? Aí você vai e coloca essa parte sua infantil, tipo assim, amadurece o terapeuta, né? Chega lá, atende muito bem, que não sei o quê, mas na hora de cobrar, por exemplo, na hora de se organizar na vida, deixa a criança fazendo isso, Sim, né? sim. Então, enquanto a gente não desenvolve essa outra parte, a Tron pode entrar para ajudar nesse processo. Sim, ela ajuda exatamente a gente desenvolver junto, né? Essa outra parte. É um amadurecimento, eu acho. Sim, com certeza. Eu falo por mim, tipo assim, Uhum. olhar para o dinheiro me amadurece. E olhar, primeiro é olhar, né? Quantas pessoas tem aqui que não olham para o dinheiro? Quantas pessoas não abrem a conta com medo do que vai encontrar lá? Eu conheço várias pessoas, né? Vários profissionais aí da área de saúde que não pagam no cartão de crédito com medo do valor que vai vir o cartão de crédito. Paga no débito muito por isso, assim. Eu É, mudei, você viu, né? você mudou, a Isa mudou e eu vou fazer um tanto de gente mudar. Era só no débito. Nossa, de jeito nenhum, dívida de Sim. crédito. Por quê? Porque o crédito, na hora que chega lá, o crédito você vai pagando durante o mês inteiro. Na hora que vai chegar a determinado dia, você vai saber quanto você gastou do seu mês inteiro. Isso pode assustar mesmo. Desde que você não esteja preparado, vai te assustar. Agora, se você está preparado para isso, para olhar para isso, primeiro para entender, né? A gente só muda quando a gente percebe, né? E pra perceber, tem que chegar perto. Para perceber, a gente tem que olhar, né? Tem que chegar perto, tem que fazer contato. Enquanto eu estou vivendo, não olhando para aquilo ali, não vai mudar. Eu acho interessante, uma das coisas que eu gostei bastante na trama é isso, por ser você, é claro, né, que conhecer seu trabalho, mas também por perceber que quem tem essa dificuldade vai ter esse apoio também, Sim, até sim, terapêutico, sim. né? De olhar para isso e falar assim que já percebi que você tem tal dificuldade nisso, Uhum. né? Vamos chegar perto. Ela não é um serviço financeiro como se oferece por aí, que é É, algo, como que eu posso falar, matemático. Né? A trama não é isso, né? Não é algo que ela vai te falar por mais não é bela. sobre relatórios Não é apenas, isso, não é sobre relatório, e não é sobre. planilhas. Nossa, É, deixa eu mandar um monte de planilha pra mim que eu tenho que ver, que eu não sei o que. Tem gente que não quer ver nem planilha, eu, né? sim. Então é muito mais essa visão, né? É o que eu estava falando lá do início dessa formação, vinha agregando tudo, né? Não é o olhar só financeiro sobre isso, é ter esse olhar terapêutico mesmo, né? De às vezes virar a pessoa e falar assim, olha, vamos fazer uma constelação familiar sobre isso aqui, porque talvez você tenha algo aqui que está amarrado mesmo. Vamos olhar para isso aqui por uma outra visão, até para perceber mesmo de onde vem, né? Para qual que é essa trava, o que que é, que pode ser também, né? Pode vir dar algo da, da constelação, né? Então, assim, isso só como exemplo, mas existem várias ferramentas que a gente pode olhar para isso, não só uma ferramenta de eu te dar, olha, você vai preencher aqui tudo que você gasta e tudo que você recebe. Não, não é isso. Né? O apoio nessa gestão financeira não é só sobre isso, né? Isso também é importante, mas não é só sobre isso. Né? É entender mesmo, ter essa visão mais global da onde ela está envolvida. E muitas vezes o que ela está envolvida é que naquele meio terapêutico todo mundo é assim mesmo. Então eu tenho que ser, né? Eu tentei me encaixar para pertencer a esse grupo por isso, que eu falei assim, nossa, mas todo mundo aqui é bagunçado, será que eu tenho que ser bagunçado também? Né? Às vezes a gente está nessa bagunça muito por isso, até o Ah, eu falo mesmo, pertencimento, você tá né? num grupo de pessoas que estão sempre reclamando das mesmas coisas há muito tempo,
sim. E fazendo tudo do mesmo jeito, querendo resultados diferentes. Às vezes nem quer resultado diferente, né? Mas Não, quer é só aceitar guardar esse mesmo. resultado, assim, Sim, tudo. Sem querer, né, gente? Ser essa pessoa que fala assim, muito fácil falar, né? Enfim, eu sei das dificuldades de cada um, já estive, estou em algumas dificuldades também, sim, tenho as estamos, minhas, né? né? Mas se você está dentro de um grupo, muitas vezes, em que você percebe que é ali, é, não só em questão de assuntos serem os mesmos, mas as demandas são sempre as mesmas, sabe? E você tenta sempre. A gente tem esse chamado de pertencimento muito grande. Uhum. Né? Tipo assim, então, se eu sou um terapeuta, eu preciso pertencer aos terapeutas que são desorganizados. É, Porque como é que eu vou falar assim, nossa, gente, eu me organizo muito bem, dentro de um grupo de 10 que falam assim, tá todo mundo falando mal daquilo ali. eu tô fazendo uma coisa errada, quase, né? Sim, Se a gente fala assim, gente, eu tô fazendo errado. sim. Quem não tem essa identidade, né, que não se percebe, que não desenvolveu esse corpo ainda, Uhum. né, vai virar e falar assim, não, para eu ser terapeuta, eu preciso trabalhar 50, 60 horas por semana para ter É, dinheiro. e não, é assim, isso é quando a pessoa ainda percebe e quer estar junto daquele grupo, né? Um outro problema é, sendo terapeuta é esse mesmo, terapeuta não tira férias, terapeuta não viaja, não compra apartamento, não troca de carro, não compra carro, né? Assim, porque esse é o mundo dos terapeutas, que é muito mais coisas envolvidas ali, né? Que é simplesmente só essa relação. Então, assim, a gente está falando da nossa vida mesmo, né? De que eu quero construir para minha vida, né? Como é que eu vou me organizar para ser pai? Como é que eu vou me organizar para ser mãe? Né? No caso da mãe aí que vai ter que ficar um tempo sem trabalhar lá, porque assim que nasce o bebê vai exigir muita mãe, não tem como trabalhar, né? A gente sabe disso que é humanamente possível, né? No CLT a mulher tem lá um período que é muito curto, inclusive, mas ainda assim tem um período de licença maternidade. E o terapeuta? Não vai ter isso. Como é que ele vai fazer? Né? E uma terapeuta que quer ser mãe? Como é que ela vai para poder fazer isso? Então é começar a pensar isso, começar a se organizar para isso. Não, deixa eu. Tem uma forma de eu me organizar melhor para isso? Tem. Né? Assim, vamos organizar aqui o que eu preciso ter, quanto tempo eu vou precisar ficar parado. Então vamos organizar isso financeiramente para que isso não seja tão sentido. Né? Então é olhar para tudo isso. Né? É abrir esse campo para muito mais coisa. E tem outras coisas que são bestas e simples que com uma mudancinha de chave muda muita coisa. Vou dar um exemplo besta aqui, que é né, a gente está falando dessa questão de pagar com débito, pagar com crédito. Muitas vezes o banco que a gente usa, né? É, eu já, é, eu já fiz isso com algumas pessoas, com amigos meus, assim, do tipo, começa a gastar só num cartão, que esse cartão vai te gerar milhas, por exemplo. E aí na hora que vê, Eu vi aqui mesmo, como fazer é, atendimentos virarem milhas. pois é, exatamente assim. É, com seus gastos do dia a dia, às vezes você está perdendo uma viagem de final de ano por um simples hábito que você não tem. Que é uma coisa simples, não é uma coisa que vai te gerar, nossa, mas eu vou ter que ficar controlando planilhas infinitas. Não, às vezes é só você, em vez de você gastar seu dinheiro lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, né, que são bancos aí que eu não aconselho para ninguém, é, Oh, bomba. não, porque eles não te dão nenhum benefício, né? Você só come seu couro. Você paga ali uma mensalidade para ter um banco, sendo que hoje em dia a gente tem infinidade de bancos digitais aí que não cobram Sei. tarifas, né? Até esses bancos, né? O Itaú, o Bradesco, eles começaram a fazer o lado digital exatamente porque eles estavam perdendo muito clientes. Né? Então, assim, só você ir tirando essas coisinhas, né? Assim, o Nubank, por exemplo, oferece um cashback de 1% em tudo que você compra. Já parou para pensar nisso no ano, quanto você gasta? Não é nada, é um dinheiro que está voltando. Né? Assim, Que não era nem pra estar ali, né? é, É muito essa questão de mindset, né? Que eles falam, né? De olhar para gestão do dinheiro e perceber que ele tem um trabalho que tem que ser sim, feito, sim. né? Eu lembro a primeira vez que eu olhei para isso, eu falei, gente, mas isso aqui dá muito trabalho. E a resposta é sim. É sim, não. Para algumas coisas, sim. Vai depender do tamanho do que você quer também. Para algumas coisas, vai exigir um trabalho grande. Não dá para você comprar um imóvel sem ter trabalho nenhum. Sim. Né? A não ser que você ganhe numa loteria, né? Algo assim. Mas o tamanho do seu sonho é o tamanho do trabalho. Mas às vezes você só quer trocar
fazer uma viagenzinha para Bahia no final do ano, isso não vai te dar trabalho. Você vai conseguir fazer isso? De uma forma que você seja confortável Sim, de uma coisa simples, entendeu? Então, assim, o trabalho é o quanto que eu estou disposto a investir, por quanto que eu estou disposto a receber também. Né? Não adianta eu querer não ter trabalho nenhum e receber tudo. Mas se eu quero ter um pouquinho de trabalho para receber algum confortozinho ali, que seja uma viagem, por exemplo, isso também é possível, não vai gerar algo muito trabalhoso. Né? Como é, se eu quero fazer algo grande, se eu quero desenvolver coisas maiores, pensar em algo para minha vida, isso vai realmente gerar alguma coisa mais trabalhosa mesmo, né? Mas aí nisso a trama entra para ajudar também, né? Que é, beleza, agora eu aprendi que eu tenho que investir. E aí? O que é investir? Onde quer colocar o dinheiro? Né? O que é isso que tanto dizem por aí que é? é como os meus pais, é sobre poupança. É, exatamente. Mas assim, muita gente hoje em dia ainda deixa dinheiro guardado na Eu poupança, né? tenho que Que é uma comprar um loucura. imóvel, né? Que Comprar ou alugar, né? O que é melhor para minha situação? Eu preciso sair do aluguel? Às vezes nem preciso, né? Cada caso é um caso e tem que ser entendido. A gente tem que perceber que cada pessoa é uma pessoa, né? e é bem interessante ter essa visão da trama mesmo, né? Percebendo, a gente é uma trama complexa, né? Sim, Vamos dizer assim, a gente tem as nossas subjetividades e, no caso da trama, vai olhar não só para elas às vezes, mas também para as particularidades que você com tem, certeza. né? Sim. Você tem coisas subjetivas, tem coisas particulares, Com né? certeza. E particular através de como você vai lidar com o dinheiro, como você lida com o cliente. Eu acho que, além de trazer vários insights, né, para terapia, com certeza, vai trazer oportunidade de se relacionar com o cliente de uma forma diferente, Sim, com o dinheiro, sim. com os seus projetos de futuro, né? É, É, tem gente que tem dificuldade, você quer fazer daqui 2 anos? Hã? não, e é motivante, né? Assim, você trabalhar com um planejamento, porque você quer algo ali na frente, isso te motiva a fazer mais aqui também, né? Sim. Você tem um, nossa, se eu fizer isso aqui desse jeitinho que tá combinado aqui, lá na frente eu vou poder fazer tal coisa, né? Se eu atender e pagar minhas contas dessa forma, lá na frente eu vou poder trocar de carro. Ah, show, que é o que eu tô querendo, né? Ou eu vou poder me organizar aqui para ter um filho, né? Eu vou poder viajar, ir para Europa, ir para qualquer lugar que seja, né? Assim, isso acaba motivando a gente, compensa, né? Na hora que a gente tira a viagem, eu percebo muito isso. Na hora que eu chego no ano, né? E viajo, eu falo assim, nossa, valeu a pena o trabalho, né? O que eu trabalhei ali durante o ano, aquela relação, agora eu tô aqui podendo usufruir disso aqui, né? E isso tem um lugar que a gente consegue olhar, assim, a gente consegue perceber. E a ideia da trama é facilitar é, esse entendimento, deixar de ser difícil, né? Olhar para o investimento é muito difícil. Qual que é o melhor investimento hoje a ser feito? Isso é muito difícil, principalmente porque não conhece, né? Assim, não tem facilidade com isso. O que é CDI? O que é taxa de juros? O que é Selic? O que é IPCA? IPCA mais, Tesouro Direto. Puf, não vou mexer com nada disso. Melhor deixar meu dinheiro na poupança mesmo. Porque isso é muito difícil saber. E dá trabalho. Dá trabalho. E é difícil mesmo. E não é fácil. Né? Assim, para quem não tem a facilidade matemática, né? A gente às vezes não sabe fazer um 8 × 8 lá, tem que pegar a agenda para fazer uma, uma conta básica. A gente vai ficar falando que é. E isso tudo interfere no valor que você vê, muitas vezes, o seu Sim, trabalho. sim, Que eu volto lá no início de novo, né? Da questão de valorização mesmo. sim. Você não sabe o, o valor que tem o seu trabalho, às vezes você não sabe nem o valor que tem as coisas que você está gastando, ou para onde está indo o seu dinheiro, Uhum, né? Essa organização ela é muito interessante também para quem tem essa necessidade de controlar tudo, né? Eu percebo que pessoas muito controladoras, elas têm a vida muito desorganizada, sim. sabe? Então você vai olhar para aquilo e falar assim, gente, a pessoa quer controlar a vida do outro, sabe? Mas olha para a organização de vida dela, não existe. Uhum, Então, eu percebo isso. Assim, quando o controlador ele começa a se organizar, o controle vai embora. sim. Ou ele afasta um pouco disso. Ele pode Não descansar. é mais uma necessidade, que eu percebi que não é sobre controlar, é sobre me organizar. Sim. Ele descansa um pouco daquele lugar ali. Sim. Né? Então, se eu tenho alguém que pode me ajudar a me organizar, né? Se eu não sei,
Porque a gente não nasce sabendo tudo, né, gente? Ninguém é bom em tudo, Não é? né? Então, você assim, É. mas eu tenho que ser bom administrador. Eu não tenho que ser bom administrador, eu não sou Não, administrador. que bom se a gente fosse bom em tudo, né? Mas a gente não vai É. conseguir. Eu posso fazer coisas, posso me organizar de uma Sim, certa forma, mas mesmo assim, se eu for conversar com qualquer administrador, ele vai olhar para mim e falar assim: sim. tá, Poderia ser de pode melhor. melhorar, pode melhorar, né? E vou ter sempre algo a aprender com esse administrador, porque eu não sou. Como terapeuticamente também, ele sempre vai aprender algo comigo diferente, Sim, com né? certeza. E vai precisar do meu serviço também de forma Sim. diferente, né? Parece que a gente tem uma geração do empreendedor, né? É, que Ele tem. sai da CLT, ele vai empreender e ali ele é tudo, Ele tem que fazer tudo. né? Ele é o presidente, secretário, É, administrador, né? O empreendedor em si, o criador, né? sim, Coisas que as empresas terceirizam, vem tudo para ele e ele fala assim: Nossa, mas eu gosto tanto de fazer conteúdo sim. e faço tão bem, mas na hora de administrar o dinheiro que vem, O eu não dinheiro sei o vai que está embora, né? acontecendo, Não sei aonde que tá indo. né? Então eu tenho que aprender sobre isso. Claro, você pode ir lá aprender sobre isso, Lógico, que né? bom que aprenda, né? E para quem não tem dificuldade, por que não pedir ajuda? Uhum, Né? Porque não chegar, pelo menos chegar perto, sabe? sim. Chegar e falar assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Me fala sobre essa possibilidade, né? O que que é para mim ter ajuda, que é isso que eu queria falar com você também. Porque às vezes as pessoas elas têm dificuldade em abrir o quanto elas ganham, Sim. né? Uhum, O que elas faturam, como que é, porque acham que isso é íntimo demais. Isso é sim. cultural nosso. Sim, é cultural. De chegar e de falar assim, quanto é a sua hora? Tá, qualquer pessoa, e você fala quanto é a sua hora, se ela conversar com você mais um pouquinho, saber quanto você trabalha, ela vai fazer uma conta, ela vai saber quanto você ganha, Uhum, né? Talvez, sim. se você for honesto, né? Sem necessidade também. Mas a questão que eu quero entrar é essa mesmo, tipo assim, de achar que é um espaço muito íntimo para eu me Uhum, abrir para as pessoas, uhum. né? E no seu caso, eu percebo que você vai ter um acolhimento também para isso. É, são dois pontos aí, né? Assim, há sem saber quanto você ganha, eu já consigo te ajudar em muita coisa. É assim, eu não preciso saber quanto você ganha, mas aí também eu não consigo te ajudar. Eu consigo te ajudar até em um ponto, né? Se a gente for passar disso aqui, a gente vai realmente precisar entrar mais a fundo, né? Mas para essas pessoas, qual que é o conselho que eu dou? Vai até onde você dá conta só inicialmente. Você, eu não quero falar sobre isso. Mas será que ele pode me ajudar assim mesmo, né? Será que a trama pode ajudar em alguma coisa assim, ainda assim? Sim, ela vai te ajudar em muita coisa, né? E beleza, agora você começou a criar confiança, agora você começou a criar um vínculo, agora você começou a ter uma intimidade melhor. Vai percebendo que a gente não está falando aqui só de números, né? Não é só sobre quanto você ganha, né? Não é um valor, mas é entender a sua história, entender da onde vem isso, né? A gente já vai estar conversando sobre tudo isso aqui, né? E aí, a partir desse momento eu me sinto mais aberto em falar sobre, beleza. Futuramente a gente pode dar um passo mais a fundo nisso aqui, né? Que é entrar nesse lugar mais íntimo. E é mais íntimo mesmo, né? Querendo ou não, é um lugar mais íntimo mesmo, que cada um ali tem suas dores, quando olha para aquilo ali, elas ou se sente desvalorizada e tá cobrando pouco aí não quer falar por conta disso, né? Nossa, mas se eu falar isso, ele vai achar que eu ganho muito pouco, ou então se eu falar, ele vai achar que eu ganho demais, então eu posso pagar demais. Não é nada, não é sobre isso, né? Não tem nada a ver com isso, né? A forma que a trama pode ajudar não entra em nenhum desses lugares, não é um comparativo, né? Não é para ficar julgando, é para ajudar mesmo, né? Então, assim, existem as formas que não precisam entrar nisso, né? Ela já pode ajudar em várias coisas, e aí eu não estou falando nem só dessa parte burocrática, nem nada, até na parte de consultoria financeira mesmo, do tipo indicar um melhor investimento. Você não precisa me falar quanto você ganha. Se você me falar, eu quero investir para. Pra... Tanto, eu tenho tanto para você investir. Não precisa nem falar o valor, é isso que eu quero dizer, mas assim, eu tenho a intenção de fazer uma viagem que vai me custar 20 mil daqui a 5 anos. O que, que eu preciso investir para isso? Beleza, vamos planejar isso aqui? Quanto você ganha? Se você ganha R$ 10, você ganha 100. Eu vou te falar o que, que você precisa para chegar nesse valor. Agora, o que, que você tem é seu. Sim. Né? Entendeu? Assim, a gente não vai precisar entrar nesse mérito, mas olha, talvez eu vou falar assim, olha, para a gente realizar isso aqui,
Talvez você vai precisar juntar R$ 500 por mês. Beleza? Beleza. Né? Separar R$ 500 para isso. Ou não, agora eu não posso separar 500 reais. Isso, ou não, sim. Mas para isso eu não preciso saber quanto você ganha, entendeu? É isso que eu quero Sim. dizer. Do tipo, ok, R$ 500 para mim eu vou conseguir fazer agora, ou então daqui a um ano, para daqui a um ano eu conseguir me organizar, como é que seria? E aí a gente consegue juntar isso aqui. Então, assim, não precisa nem entrar nesse mérito. A gente já consegue fazer muita coisa sem entrar nesse lugar. Né? Mas agora, se entrar nesse lugar, a gente consegue aprofundar mais. Até para entender como é que a pessoa lida com dinheiro, né? Que é aquilo que a gente estava falando no início. Então, assim, mas é uma abertura da pessoa mesmo, assim, que é construída, é uma construção. Não é que alguém tem que estar se aberto a tudo para começar a construir isso, é começar a olhar e dar onde dá conta. Eu falo, a gente olha com dinheiro pro dinheiro, né? Com Sim. mais maturidade, é uma cura que acontece na gente. É, isso. Porque a gente às vezes fica assim. Vamos falar sobre isso também, né? Eu não quero ceder ao mundo capitalista, eu não quero Sim. trabalhar dinheiro versus horas, que não sei o quê, eu quero viver uma vida diferente, assim, tudo. Esse sistema, ele é muito maior do que a gente, né? A gente está imerso nele, né? Não é algo que tá. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Para quem vive onde a gente vive, não é uma escolha. Não. Você Quem quer ter, fazer, entendeu? Se realizar, ir para algumas coisas, assim, e viver. Sair da sobrevivência, muitas vezes. pode fazer isso? Pode. Pode ser uma escolha? Pode. Mas, assim, não é continuar vivendo aqui, né? Na Belo Horizonte, trabalhando como terapeuta. Não, beleza. Talvez você encontre uma comunidade que você vai conseguir viver dessa forma, não capitalista. Existem essas possibilidades? Existem, mas até isso você tem que pensar. O que eu preciso para realizar isso aqui? Vai Para estar chegar nesse imerso lugar. do mesmo jeito. É. E existe um jogo, talvez. Não vamos chamar de jogo, não. Existem condições para você viver nesse mundo. Sim. Né? E o que eu vejo muitas vezes, dentro do grau de maturidade de cada um, é como que lida com essas condições. Sim. Sabe? Que tenta barganhar, Uhum. o outro que quer driblar, Sim. o outro que quer se beneficiar Sim. só Se dele. vitimizar também, que não consegue, também fica só ali tipo assim, ou eu tô reclamando. pegando o que não é meu, ou eu tô dando tudo que eu tenho, Uhum. sabe? Ou eu tô dando meu sangue, né? Ou eu preciso de ter cada vez menos esforço para ter aquilo que eu preciso, né? A gente Sim. tende ao mínimo esforço para ter um montante de dinheiro maior. Então, culturalmente, falando de capitalismo e de cultura também, né? A Uhum. gente vive dentro de um espaço em que, se a gente não amadurece para olhar para isso, a gente vai se alienar. Sim. E se alienar, geralmente, é justamente o preço que a gente paga e que muita gente até prefere que a gente pague esse preço. Que a gente se aliene mesmo, sabe? Uhum. Da questão financeira. Sim. E quando você começa a olhar para ela, eu falo que o portal que se abre é do tipo assim: tem um mundo de possibilidades que eu não conheço. Exatamente. É isso que eu ia falar. O preço que se paga é esse, né? Você pode ser alienado e viver assim? Pode. Mas você está pagando o preço daquilo ali também. Você pode não estar sabendo o preço que você está pagando. Né? Você pode não estar fazendo conta do preço que você está pagando, mas você está pagando por aquilo ali. Mas eu quero viver assim, beleza, é uma escolha. Mas saiba que você está pagando por isso. Né? E que às vezes você olhar, você vai pagar muito menos para receber, para ter muito mais acesso a muito mais coisas. Sim. Né? É só essa organização, só de você se organizar, que aí você falou aí, né? Você já abre um portal, você já está olhando para a vida de um outro aspecto, né? Você já está abrindo novas possibilidades. Né? Então, você só sai daqui, você vem para cá, já muda muita coisa. Mesmo que você continue querendo viver essa vida aqui, mas agora você sabe. Né? E você pode fazer escolhas diferentes. Eu acho que a tendência, inclusive, né, o nosso projeto do Papo de Terapia é muito esse, que é dar possibilidades às pessoas fazerem escolhas diferentes. Sim. Né? Trazer possibilidades dela experimentarem coisas novas. Né? E tudo isso na mesma intenção, de um autoconhecimento, né? De um crescimento pessoal, um desenvolvimento. Né? Então, assim, isso é muito alinhado nesse sentido. A ideia ainda é essa. Né? Você vai até onde você quer. E não são soluções simples de internet de 15 segundos, né? Que a gente percebe muito isso. As Não. pessoas chegam e falam assim:
Tá sem dinheiro? Corte podcast. Tá sem dinheiro? Compra um pão, um hambúrguer, um ovo, põe Sim. no iFood, vende a tanto. Aí, seu plano de negócio tá aí. Isso num vídeo de Cinco 15 dicas. segundos, 5 dicas né? A pessoa olha infalíveis. para aquilo e fala assim, gente, então quer dizer que eu não tenho dinheiro, que eu sou preguiçoso, né? Uhum. Ou Como porque chegar a seu primeiro milhão tendo apenas é, recebendo que mil é isso que o reais por povo quer mês. mesmo, assim, é isso que vende, Sim. sabe? As pessoas chegam e falam assim, não, você não tem dinheiro por falta de permissão. Ok, mas para aí. Uhum. Permissão para quê? Sim. O que tá faltando? O que não me permite viver? Sim. É crença limitante? É o Estado? Né? É minha família? São os meus amigos? É o meu grupo? Sim. É minha bolha? O que não me permite crescer? Né? E quando a gente começa a olhar para o dinheiro de forma individual, muitas vezes, o que ele vai fazer para a gente é o seguinte: existe um cuidado que não está sendo feito. Sim. E esse cuidado, sim, ele carrega crenças, ele carrega atravessamentos sociais, etc, tudo isso. Uhum. Sabe? Mas até consciência de classe você começa a ter mesmo. E vira e fala assim, gente, eu achei que eu tava ali, não, mas eu não tô, não. Sabe? Eu tô num outro lugar. Sim. Tô vivendo uma realidade, às vezes, que não é minha. Que tal conhecer a minha realidade e poder expandir ela? Né? Como adulto, aprendendo a negociar sobre isso, Exatamente. aprendendo aonde colocar, o que investir, a Sim. diferença de gasto e investimento, né? O que é o médio, curto, médio e longo prazo, né? É, eu falo que abre novas possibilidades e esse mundo adulto ele tem um outro sabor, Tem, com certeza, sabe? porque passa a ser escolhas, né? Você Sim. passa a poder escolher. Porque senão a gente tá só. A gente não tá escolhendo, a gente tá sobrevivendo. Né? Assim, é do tipo. É, tá, o tempo tá acabando aqui. Deixa eu olhar É pro que eu tempo olhei e aqui. assustei, o Diogo tá assim. A gente olhou pro lado, eu olhei e falei assim, ai, gente, Eu é, olhei, tinha 20 minutos, eu olhei para o 56. tempo tá correndo. Não sabia que passava tão rápido o tempo, tô Ai. brincando, eu sei que não. Mas é isso, né? Assim, a gente ter possibilidades, né? Eu acho que a ideia é a gente abrir nossa gama de possibilidades mesmo, né? E as escolhas somos nós que vamos continuar fazendo, né? Vamos falar para as pessoas agora que ouviram a gente até agora. Quem tá aqui até agora tá interessado, a gente sabe disso, né? No que a Sim. trama tem a oferecer, ou pelo menos a se perceber mesmo nesse lugar, né? Então vamos lá. O que a trama É. vai oferecer pra gente? A gente, porque você é cliente da trama também. Ah, então, eu convido vocês a entrarem no site da Trama, o site já está no ar, tramasoluções.com.br, porque lá vai estar falando sobre tudo. Tudo isso de uma forma simples, né? Tudo isso que a gente falou aqui, a Trama oferece. Né? Lá está esquematizado. Né? Então, essa parte dessa gestão administrativa, essa parte dessa gestão financeira e essa parte dessa consultoria financeira também. Né? A gente divide nesses três aspectos aí. Então lá pode entrar em contato comigo no WhatsApp também, né? Quem tem meu WhatsApp, quem não tem, é, eu vou deixar o WhatsApp da Trama aqui também, para quem quiser entrar em contato. Tem o nosso e-mail, né? O e-mail é trama@email.com.br. Pode mandar um e-mail, pode enviar uma mensagem aqui no Papo de Terapia, né? Que o Sim. Papo de Terapia encaminha a gente lá para a Trama também entrar em contato. Então, assim, procurem saber. Né? Entra no site, vê o que está falando lá, e se interessa mais e me chama para a gente conversar, né? Para a gente entender qual que é a demanda, entender o que a gente pode oferecer para cada um, porque a ideia da trama é essa mesmo, é a gente facilitar essa parte burocrática, essa parte chata, e começar a desenvolver melhor essa parte financeira nossa mesmo, né? É a diferença entre o eu profissional do eu pessoal, né? A gente que trabalha como empresário, né? A gente muitas vezes mistura essas duas coisas, né? Acho que é tudo a mesma conta. Né? O que eu pago para a empresa, o que eu pago como pessoal é a mesma coisa. Não, não é. Vamos separar o que é da empresa, né? O que a Ed Maia Terapias gasta, o que o Ed gasta aqui. São coisas diferentes. Vamos ver o que cada um precisa, quais são as necessidades de cada um de sobrevivência, que são as necessidades de desejo, de crescimento. Tudo isso são possibilidades que a gente vai estudando e a trama consegue ajudar muito nisso aí. Né? Então entre em contato com a gente, tá lá entra no nosso site no tramasoluções.com.br, entra em contato no WhatsApp, manda uma mensagem e a gente vai se falando. E é bom, quando a gente fala de soluções, né?
que tem a ver com o caminho que a gente faz aqui Sim. na vida, né? Que é olhar para os caminhos de solução mesmo. O problema ele já existe, às vezes, ele tá aí, ele atravessa, Sim. ele tira sua energia, cada um vai ver a sua forma, assim, desde lidar com o dinheiro, como organizar uma vida financeira mesmo, ou gestar o próprio trabalho, a própria empresa, Sim. né? E isso com certeza amadurece a gente, como a gente disse, mas para isso tem que ter uma abertura, Tem que ter uma abertura. né? Eu acho que a trama é esse portal aberto Sim. para quem quiser adentrar e conhecer um pouco mais, É isso aí. tá bom? Foi muito bom estar aqui como convidado. Muito bem-vindo, volte Ah, sempre, tá vendo? Vou tá voltar bom? mais vezes. Só me chamar. Ai, sempre estarei aqui. Terrível. É, obrigado por você que esteve com a gente aqui até agora, tá bom? Não deixe de compartilhar esse vídeo com pessoas que você perceber que vão fazer sentido esse assunto, né? Se você se interessou pelo Papo de Terapia, não deixe de se inscrever, tá? Nesse canal. Comenta com a gente o que você achou. É bom ter dicas também, né? De falar com Sim. a gente o que deve melhorar, ou dicas de temas também. Você me fala, eu quero ouvir sobre Com isso, certeza. né? A Sempre gente está aberto importante. para isso, tá bom? Pode, falando como papo de terapia aqui agora, né? É sempre legal para a gente receber esse feedback de vocês, assim, nesse sentido mesmo, né? Como já acontece muitas vezes, fique muito aberto. Nossa, vocês podiam falar sobre tal coisa, tal técnica ou tal tema. A gente está sempre aberto para ouvir novas possibilidades mesmo, novas experiências. É isso. Beijo, beijo. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.